os brancos acham que os indígenas são inferiores. É assim que eles se comportam em relação aos indígenas. Acho que eles lá têm a medicina deles, eles se viram, eles têm peixe, eles pescam peixe, tem farinha e comida não falta. Não é verdade. Eu estava falando na abertura sobre essa virtude de médicos que, quando vão escrever, se tornam grandes escritores. Eu tenho, desde o Carandiru, essa tese, essa compreensão da tua escrita, que você nos apresenta o Carandiru, assim como agora você nos apresenta o universo do negro, descreve o organismo, identifica patologias, afecções, sintomas, eventualmente traça um diagnóstico. Talvez, e isso tudo com uma virtude que muito jornalista não consegue, sem juízo de valor. Não, eu acho que o médico tem um treino especial para essa área, né? Porque você... Às vezes as pessoas, os médicos mesmo falam, fulano é ótimo médico, só que ele não se envolve com o paciente. Eu acho que não pode ser ótimo médico, claro, né? A medicina implica em você tentar entender o outro, tentar saber o que o outro pensa, de que forma ele vive, porque senão você não vai entender a doença que ele tem e muito menos vai ser capaz de tratá-lo individualmente, não é? Porque a gente fala, a medicina é uma ciência e é uma arte. E a ciência é fácil de entender, claro, mas a arte, o que é exatamente a arte da medicina, né? É saber usar essa ciência? É você saber adaptar o conhecimento que você tem para as necessidades daquela pessoa. Porque você não vai encontrar duas pessoas iguais e a estratégia que você usa para uma pode dar tudo errado para outra. Mesmo que seja a mesma doença. Mesmo que seja a mesma doença, o mesmo tratamento e que o tratamento esteja certo nas duas doenças, não é? E isso é o imponderável. É o imponderável. É imponderável de certa forma, porque medicina é uma profissão que você faz com as mãos. Eu insisto isso com os mais jovens. Falo, se você não examina a pessoa, não pega, não olha, não toca, você não completa o ato médico. E essa sua sede de conhecimento, que se revela na sua profissão médica, também se espalha por tudo. Mas você tem essa coisa, você tem vontade de compartilhar com os outros. Quer dizer, na sua literatura, nos seus livros, tem uma coisa que se repete. Você contar causos de pessoas para quem o Brasil não presta atenção nem sabe do conhecimento. Isso está presente no Rio Negro também. Fui a primeira vez para lá, para o Rio Negro, em 1992. Como foi essa primeira vez, assim, o impacto de chegar lá? Olha, eu quando cheguei na beira do rio e olhei aquele espelho, porque o Rio Negro tem uma inclinação muito pequena da foz, da nascente até a foz, não é? E em alguns lugares as águas correm um pouco mais depressa, tem pedras, etc. São as corredeiras, que eles chamam de cachoeiras lá, mas são poucas. Mas ele reflete o mundo, né? O céu, tudo mais. Quando não tem vento é a coisa mais linda, porque você olha, você não sabe onde acaba o rio, onde começa o céu. No tempo que a gente revelava a fotografia, que agora a gente não revela mais nada, né? Mas naquele tempo você tirava uma foto, assim, contra a margem, e aí você ficava com a foto depois virando sem saber qual era o lado certo, né? E eu, quando vi aquilo, eu fiquei tão chocado comigo mesmo, que eu falei, eu tinha, 92, tinha 49 anos. Falei, pô, já viajei por tantos lugares do Brasil, para congressos, etc. Como é que eu não vim para esse lugar aqui, que fica no meu país, o país ao qual eu devo tudo, não é? E aí nunca mais parei de ir para lá. Mas quem foi a pessoa que te incentivou a olhar aquilo como campo para pesquisa da biodiversidade? Olha, nós tínhamos feito naquela época um congresso sobre biotecnologia, porque a biotecnologia estava crescendo muito no mundo. Tinha começado o projeto Genoma, que identificou gene por gene, não só da espécie humana, como de muitas outras. E aqui no Brasil ninguém tocava nesse assunto. E eu achei que se a gente fizesse um curso aqui para
de biotecnologia para AIDS e câncer, que eram os dois grandes desafios da época, né? O câncer até hoje. Até hoje. E a AIDS também, de certa forma. Mas eu consegui convencer o pessoal da Unip, a Universidade Paulista, e eu organizei esse curso. Mas não adiantava fazer um curso que ninguém fosse assistir. Então, achei que tinha que trazer os pesquisadores mais conhecidos, importantes e tudo. E eu tinha um amigo na Cleveland Clinic, discuti com ele, falou, Drauzio, o Brasil está fora do circuito científico. Essas pessoas aqui que têm muito nome, etc., eles têm convites para ir para o mundo inteiro. Eles dão preferência para a Europa, para o Japão. O Brasil, a menos que você pudesse oferecer alguma coisa. E eu fiquei uma praia bonita, falei, uma praia bonita a gente tem, mas fiquei me imaginando lá, eu com aquele bando de homem, e eu tendo que fazer, falei, não. Aí lembrei que a Unip tinha um barco-escola na floresta amazônica naquele tempo, hein? Eles usavam para dar aulas de ecologia, aulas de botânica e tudo. Você botou os cientistas no barco e saiu da Amazônia saí com dentro? eles lá, Que eles ficaram barato. encantados. O Robert Gallo também? Esse foi o descobridor do vírus da AIDS. Foi um dos descobridores. Ele, naquela época, era conhecido, estava na imprensa mundial o tempo todo. E aí, um dia, eu estava ali no barco, o barco andando próximo da margem, e quando eu vi, ele estava do meu lado e falou, impressionante a biodiversidade aqui. A biodiversidade você vê, não é uma teoria aqui, não é? Você vê uma árvore que dá uma flor amarela, que é o que estava ali na frente, ele vai aparecer outra igual a 200 metros, não é? E aí, se quem é que está estudando a atividade farmacológica dessas plantas? Falei, tem estudos isolados nas universidades. Falou, não, o screening mesmo, sair testando tudo para ver se demonstra atividade. Falei, olha, que eu saiba, não. Falou, mas vocês têm que encontrar uma utilidade para a floresta, senão ela vai desaparecer. Você se investiu dessa missão? Não entendia nada, não tinha noção do que era. Mas aí fui estudar, viajei para os Estados Unidos, fui ver tinha um grande laboratório de pesquisas dessas em Washington, nos Estados Unidos. E aí fui para lá e aí começou esse projeto da Unip. O que aconteceu ali no Rio Negro? Os portugueses criaram a capitania do Grão-Pará, que incluiu o Maranhão, e a capital era Belém. O estado do Amazonas não existia. E eles escravizaram todos os indígenas daquelas regiões. Quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil tinha 10 milhões de indígenas. E chegaram lá, 200 portugueses, e disseram, descobrimos o Brasil. Portugal tinha 1 milhão de habitantes, que não tomavam banho de jeito nenhum. Chegaram aqui e ficaram surpresos com os indígenas que tomavam banho, vários banhos por dia. E aí descobriram o Brasil, pronto. Se estabeleceram lá e começaram a escravizar os indígenas da região para fazer coleta de borracha, enfim, das chamadas drogas do sertão. E para todos os tipos de serviço. Quando eles não tinham mais indígenas para escravizar ali, eles quiseram subir o Rio Negro. Vocês lembram que o Rio Negro vem da Venezuela, vem da região da Venezuela, vem da Colômbia e depois ele junta com os Solimões abaixo da cidade de Manaus e forma o Rio Amazonas. Então eles subiram o Amazonas e vieram apreendendo os indígenas e levavam para Belém. Eles chamavam isso de operação de descimento. Aí chegou uma hora que eles tinham que entrar no Rio Negro. Só que ali ficou difícil, porque no Rio Negro havia uma etnia chamada Manau, que no fim acabou dando o nome para a cidade, e os Manau eram bravos, eles não deixavam subir, de jeito nenhum. E aí começou a ficar muito caro para os portugueses mandar subir o Rio Negro e perdiam gente, e não conseguiam, tinha sempre muitas baixas. E os Manaus tinham um cacique que chamava Juricaba.
E o Ajuricaba andava com a bandeira da Holanda no barco, na canoa dele, porque estava muito mais perto da Guiana holandesa do que de Belém, imagina, Belém estava do outro lado. O rei de Portugal ficou com medo que os holandeses tomassem aquela região do Brasil. Declarou guerra contra os Manaus. Então mandou um exército que subia o Rio Negro com armas e com canhões. E eles chegavam, os indígenas sempre viveram em pequenos grupos, né, ao longo dos rios. E eles, os que não se entregavam, eles canhoneavam aquelas aldeias, matando criança, velhos, e, sabe, uma coisa pavorosa. Isso aconteceu especialmente no século XVIII, ao redor de 1750, por aí. E aí foram puxando esses indígenas para baixo. Os que sobreviveram foram aqueles que fugiram mais para cima, mais na direção da Colômbia, da Venezuela também. Alguns entraram para lá. Esses foram os que sobreviveram. E estão lá até hoje. Nós temos só no Alto Rio Negro 23 etnias diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes. Aqui a gente fala português, fala um pouco de inglês, e fala o que a gente pensa que é espanhol, né? E se acha super poliglota. Lembra uma história que você conta no livro de uma menina que estava com um novelo de vermes no intestino. No livro anterior, no seu livro anterior, O Exercício da Incerteza, você diz que no começo de sua carreira lá atrás era muito comum esse diagnóstico. Então você está querendo dizer que, em termos de saúde pública, o indígena vive hoje em condições que o resto do país vivia há 60 anos? Acho que sim. Eu acho que sim. 60 anos não digo, mas é provavelmente por aí. Porque é muito... Bom, primeiro que é um desafio grande, né? Você levar a saúde para essas distâncias não é fácil, né? E segundo, porque também o desinteresse é grande, né? O desinteresse... Os brancos acham que os indígenas são inferiores. É assim que eles se comportam em relação aos indígenas. Acho que eles lá têm a medicina deles, eles se viram, eles têm peixe, eles pescam peixe, tem farinha e comida não falta. Não é verdade. Na cheia, quando o rio sobe e invade a floresta, formando aqueles igapós, que você consegue entrar com o barco no meio das árvores, não tem peixe. Eu uma vez cheguei numa cidadezinha chamada Iauareté, que fica quase na fronteira. Iauareté. Iauareté. E eles têm, nessa cidadezinha, 1 quilo de peixe custava mais caro do que 1 quilo de frango, que era levado para lá de barco. Que né? loucura. Não é essa fartura, não, de jeito nenhum. Todo mundo quer fazer exercício, mas pegar os meninos, meninas aí nessa idade, eu não consigo porque eu estou muito atrapalhado. A gente não consegue separar um espaço para atividade física. Porque você acorda de manhã, 5 horas da manhã, eu tenho que acordar 5 horas da manhã para treinar, que foi o que eu fiz hoje. Aí você vai dizer que você na cama, você fala, ai que ótimo, vou correr. Não fala. Não fala de jeito nenhum. E quem fala é mentiroso. É mentiroso.